Olá, tudo bem com você? Este vídeo é sobretudo para você, torcedor e torcedora do São Paulo, mas também serve de reflexão para torcedores de outras equipes, porque o que vamos abordar aqui é algo que acontece não somente no São Paulo, mas também em muitos clubes do futebol do Brasil. Refiro-me, sobretudo, a essa questão de tentar repatriar jogadores sul-americanos, notadamente brasileiros, que atuaram durante muito tempo na Europa, no exterior, na maior parte do tempo na Europa, e que já veterano, acaba sendo interessante para nossas equipes. É necessário pontuarmos, né, que essa questão ela pode sim, em alguns momentos, precisa ser muito bem refletida, porque é claro que um outro jogador pode sim ser útil para as nossas equipes. Agora, é muito importante também que quando esse jogador volta, é necessário que o clube saiba lidar muito bem com essa contratação para que ela não gere problemas. Refiro-me, no caso, à contratação do Daniel Alves. Este jogador, ele hoje é um problema ou uma solução para o São Paulo? Para a equipe dirigida pelo Crespo, ele é um problema ou é uma solução? E para o clube, São Paulo Futebol Clube, o Daniel Alves é um problema? É uma solução? O que é o Daniel Alves neste momento para essa nova gestão do Tricolor? Então vejamos, do ponto de vista da equipe, o Daniel Alves tem algumas atuações ali interessantes. Ele é um jogador muito acima da média, ele é muito técnico, ele é muito habilidoso, ele tem muita noção dos acontecimentos dentro de campo, ele tem tudo isso. Isso é o jogo do Daniel Alves, um jogo que pode ser muito articulador, inclusive, ali no setor de meio de campo. Razão por quê? Ele acabou virando um jogador de meio de campo. Tudo isso é correto, tudo isso é verdadeiro. A questão é, isso está acontecendo? Uma coisa é o que o jogador é, a outra coisa é o que o jogador está conseguindo ser. Ele está conseguindo, dentro de campo, materializar toda essa condição técnica? É uma questão para pensarmos. Em muitos aspectos, eu diria para vocês que não está. E ponto, não está. Na maior parte do tempo, o Daniel Alves não é esse jogador importante para a equipe do São Paulo. E está longe de ser esse jogador que consiga responder minimamente às expectativas depositadas no seu futebol quando ele assinou o contrato com o Tricolor. Agora, ele é um jogador útil para o Crespo? Ele é um jogador que pode ajudar a equipe dirigida pelo Hernan Crespo? Esta é uma outra questão. Mas o Crespo já falou em alguns momentos que ele aprecia, que ele gosta do Daniel Alves e tal, enfim, que ele quer contar com o Daniel Alves. Você acha que ele ia falar o quê? Você acha, por exemplo, que um técnico estrangeiro que chega a um clube como São Paulo, um clube brasileiro, e sobretudo um clube da importância do São Paulo, e vai falar mal daquele jogador que tem o maior salário do clube, que este técnico não entende, ele não tem uma noção da relação que o torcedor tem com esse jogador, ele pode perfeitamente presumir que grande parte da torcida do São Paulo adora este jogador. Ele deve presumir também que grande parte dos dirigentes adoram este jogador, em função também da história desse jogador, da presença dele durante muito tempo e do sucesso dele durante muito tempo na seleção brasileira. É muito difícil para o Crespo, por exemplo, chegar falando que ele não quer saber do Daniel Alves. Ele não pode, por exemplo, chegar desbancando um jogador como o Daniel Alves. E é claro que ele vai chegar num clube como o São Paulo e falar que, de fato, o Daniel Alves pode ser muito importante para ele, sim. Não é fácil para o técnico. E se, de fato, ele se desencantar com o jogo do Daniel Alves, é muito provável que, em algum momento, ele coloque este atleta no banco de reservas. Mas também isso não vai ser muito fácil. Vai ser um momento, inclusive, que ele vai precisar de gestão ao lado dele. O pessoal do futebol do São Paulo vai precisar estar ao lado do técnico caso ele tome esse tipo de atitude. Mas uma coisa que você, torcedor do São Paulo, precisa entender é o seguinte: quando o Crespo elogia o Daniel Alves, em geral ele é colocado numa situação de ser questionado sobre o jogador e ele jamais vai falar mal do jogador. Primeiro que o jogador é um patrimônio do clube, segundo que o jogador, é o Daniel Alves. Mas que ele não está sendo o Daniel Alves, mas ele é o Daniel Alves. É um cara que tem uma história no futebol internacional, como eu disse, uma história também na seleção brasileira, como eu disse também. E se muitos aqui se confundem sobre a importância desse jogador para uma equipe, imagina você, um cara que é de outro país, no caso, o Crespo. De qualquer maneira, a meu ver, hoje o Daniel Alves é um problema para a equipe do Crespo, muito mais do que uma solução. Pode, contudo, virar aí, talvez, uma solução, quem sabe? Se o Crespo conseguir gerar ajustes nesta equipe do São Paulo, não está fácil gerar esses ajustes, o Diniz não conseguiu.
Acho, contudo, que o Crespo tem muito mais condição para fazer, para gerar esses ajustes na equipe do São Paulo. E com uma equipe ajustada, é muito provável que o jogo do Dani Alves funcione melhor. Que aquela condição técnica dele funcione muito bem. O Belmonte falou, inclusive, na live do Arnaldo, né, e do Tirone, sobre a questão do profissionalismo do Dani Alves, que é um cara que não se atrasa, que chega sempre no horário e tudo mais. Isso tudo é obrigação. E no mundo de hoje, do futebol profissional, essas coisas têm que ser tomadas apenas como obrigação. Isso não pode ser mérito do jogador. Principalmente um jogador que precisa dar o exemplo, em função da história que ele tem, inclusive, no futebol. Isso tem que ser visto como obrigação, e não o contrário, porque o contrário é uma coisa que não dá para aceitar. Contudo, se o Dani Alves pode ser uma solução ou um problema para o Crespo, para a equipe tricolor, ele está muito longe, né, do problema que ele hoje, neste momento, representa para o Clube São Paulo Futebol Clube. Aí a coisa pega para valer. Saiu a matéria no GE, as informações que estão nessa matéria, as principais informações, foram confirmadas publicamente em um outro momento pelos dirigentes do São Paulo. Essas informações dão conta de uma dívida de 575 milhões de reais que o Tricolor tem. Para o Daniel Alves, o São Paulo deve 12 milhões de reais da gestão anterior, Leco, né? Enfim. E aí tem direitos de imagem, várias questões, mas enfim, é salário. O mais importante é que é salário. Foram 12 milhões de reais da gestão passada, que a gestão passada não pagou, assim como não pagou muita coisa. E essa gestão hoje está com dificuldade, inclusive, de trabalhar por causa, né, dos problemas que foram gerados e deixaram lá. Por isso que é muito importante nesse momento, assim que conseguir limpar um pouco ali a casa, né, arrumar um pouco a casa, que essa direção do São Paulo faça algo que o pessoal do Cruzeiro não está fazendo. E que é muito importante que se faça, que o Corinthians não faz. É muito importante que uma nova gestão faça no clube, que é, na medida do possível, cortar tentáculos. Cortar aqueles tentáculos terríveis, né, que continuam, na verdade, fazendo mal para o clube. Então é muito importante, por exemplo, que a responsabilidade seja colocada publicamente na cara, né, desses dirigentes que foram incompetentes e que fizeram mal para o tricolor. Porque uma coisa que precisa ser dita é o seguinte: essa gestão ela pode errar em muitos aspectos. Há muitos aspectos, na minha opinião, que hoje são elogiáveis. Há uma ou outra questão que eu acho complicada, né, que eu questiono um pouco. Mas algo que não podemos negar é que hoje também essa gestão é muito vítima, né, dos erros cometidos pela gestão anterior do Leco no São Paulo. Então o São Paulo, que tem essa dívida de 575 milhões, deve 12 milhões para o Daniel Alves. O Daniel Alves, pelo contrato que foi feito, ele recebe por ano 25,5 milhões de reais no São Paulo. Gente, paremos. Estamos falando de 25,5 milhões de reais por ano. Quase 26 milhões de reais o São Paulo vai pagar por ano para um jogador que tem 37 anos e que em maio de 2021 vai fazer 38 anos. 25,5 milhões. É um absurdo, gente. É um absurdo. Não dá para aceitar uma coisa dessa. Não tem como um clube ficar muito bem, um clube resolver seus problemas de dívida. E aí, inclusive, trabalhar, né, se planejar, se reestruturar, para viver para ter um boom, né, na reestruturação, ser um clube bem diferente, bem protagonista no cenário sul-americano, brasileiro sul-americano, pagando um salário desse para um jogador de 38 anos. Olha só, vejam vocês. Neste ano, o São Paulo precisa pagar para o Daniel Alves 12 milhões do ano passado. Mais 25,5 milhões que ele vai receber esse ano. São 37,5 milhões de reais que São Paulo vai pagar para o Daniel Alves este ano, que essa gestão vai pagar para o Daniel Alves em função até também do contrato que foi feito e também dos 12 milhões que não foram pagos para ele na gestão no ano passado. É um absurdo. Ele chega no São Paulo em agosto de 2019 com contrato até dezembro de 2022. Dezembro de 2022 é muito provável que ele tenha exigido que o contrato fosse longo como uma condição para aceitar, inclusive, vir para o São Paulo. E aí o dirigente precisa entender o seguinte:
A gente pode mesmo bancar isso tudo? A gente já vai pagar uma fortuna pro cara e o cara ainda quer um tempo desse de contrato. A gente deve fazer isso mesmo? Tem que parar com isso. Tem que parar de abaixar a cabeça até para esses grandes jogadores. Porque um clube é muito maior do que qualquer jogador. O São Paulo é infinitamente maior do que o Daniel Alves, ou do que qualquer outro jogador, até mesmo dos seus grandes craques da história. O São Paulo é maior que tudo isso. Então o clube não pode se sujeitar a uma exigência como essa, porque certamente ele exigiu esse tempo de contrato para aceitar ser repatriado pelo São Paulo. Então o Tricolor tem aí 12 milhões do ano passado para pagar este ano, mais 25 milhões deste ano, que dá 37,5 milhões, que são 25,5 milhões, isso em 2021, e em 2022 vai pagar mais 25,5 milhões para o Daniel Alves. É um absurdo, é inaceitável, não dá realmente para aceitar isso. Então é muito importante que quando hoje um clube do Brasil pense em repatriar um jogador, isso está acontecendo muito aí, tem muito jogador brasileiro que tá terminando a carreira, tá chegando aí que tá ficando com 37, 38, 40, 50, 90 anos, e aí ele não consegue mais jogar, aí ele vem pro futebol brasileiro. Calma, vamos tomar cuidado com isso. Ah, mas ele tem mercado, deixa ele então lá pro mercado dele, para ver, ele tem mercado, deixa ele ir pro mercado então. O Daniel Alves certamente ele tinha mercado quando ele veio para o São Paulo, mas será que era aquele mercado todo? Será que ele realmente iria mesmo? Houve especulação dele, no nome dele em alguns clubes, mas ele iria mesmo para ganhar o que ele ganhava, o que ele veio ganhar no São Paulo? Será que ele ganharia isso mesmo no outro clube europeu? E se fosse ganhar isso, ou talvez um pouco mais? 3 anos e meio de contrato, eu duvido. Eu duvido que um clube europeu hoje ofereceria para o Daniel Alves um tempo de contrato desse. Poderia até pagar o que ele exigiria, mas jamais aceitaria um contrato desse de mais de 3 anos, quase 3 anos e meio, na verdade, 3,4 para 3,5 meses. Então, ele vem para cá porque os nossos clubes aceitam tudo e é necessário que a gente pare com isso. Dá para buscar outros jogadores interessantes. Hoje mesmo eu estava conversando com um dirigente de um país aqui da América do Sul, que estava falando sobre um jogador interessante que joga lá na China, que eu até vou indicar aqui num vídeo meu para o futebol brasileiro, que já é um veterano e que ganha um bom salário. E a questão que é o seguinte, ele vai configurar uma proposta para esse cara dentro da realidade do clube, né, clube colombiano, no caso, né? E não vai exigir pagar para esse cara um salário astronômico, embora ele possa ter mercado lá na China, onde ele está. Ele pode ter renovado seu contrato para a Europa, ele não vai mais. Ele pode continuar na China, pode ir, por exemplo, para a Coreia, para a Ásia, para o Vietnã, né, para Myanmar, para Brunei, né, jogar lá enfim, Tailândia, Laos. Mas na Colômbia ele não voltará para jogar, para ganhar o que ele ganha hoje na China. E é assim que precisamos pensar. Não dá para arcar com salário absurdo para um jogador de 37 anos, que chega com quase 37 anos no clube, com 36 anos no clube, que vai terminar sua carreira no clube com mais de 39, quase 40 anos. Quase 40 anos ganhando 25 milhões, né, por mês, por ano no clube. Então não dá, precisamos repensar sobre isso, porque senão clubes como São Paulo vão sempre ficar endividados e vão ver clubes como o Palmeiras se organizando um pouco mais e correndo risco, inclusive, de começar a abocanhar os títulos que vão ficar cada vez mais difíceis para o Tricolor. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo, meus amigos e minhas amigas. Até o final.